Boa noite, mais uma vez, continuando o nosso estudo, hoje na quinta, né? Nós paramos na terça-feira, ficaram faltando duas questões a respeito de pena de morte. Então, nós vamos dar continuidade a essas duas questões. Eu deixei também, né, aquele texto da Folha Espírita, vou até repetir ele aí, ó, falava sobre duelos atuais, né? Esses duelos que acontecem hoje. E que, até conversando, né, com uma dos participantes, a pessoa até comentou, né? Falou, mas isso são duelos que sempre existiram, né? Ou seja, estão marcados na nossa natureza, né? Nessa natureza ainda animalizada que possuímos, né? Nós ainda não conseguimos evoluir o tanto que precisa, então acaba criando esses duelos. Mas voltando ao texto do Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 764. E a pergunta 764 é quase que, não vou falar com uma pegadinha, que seria um desrespeito muito grande com Kardec, né? Mas ele, ele tenta, para que alguém não use disso, né, dessa artimanha, ele faz a pergunta. Ele fala, olha, Jesus diz que quem matou pela espada perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? E a morte infligida ao assassino não é a aplicação dessa pena? Ou seja, se eu usar a pena de morte no assassino, eu não estou usando a pena de talião? Ele matou, então eu vou matá-lo. Aí ele responde, né, os espíritos, tenham cautela. Ele diz que estão equivocados nessas palavras, como em muitas outras. E aí ele deixa muito claro que a pena de talião, quem aplica é Deus. Deus é que aplica a pena de talião. Mas ele não aplica a pena de talião. Ele fala, a pena de talião é a justiça divina. Todos sofrem através dessa pena, né? E são punidos naqueles que pecam, nessa ou em outra vida. Então, aqui tem o que ele fala, né, que ele deixa claro, é que aquilo que nós impingimos em uma pessoa, nós vamos acabar sofrendo com aquilo. Ele até usa o termo, né, se tem feito ao seu semelhante, será colocado numa posição que sofrerá ao que tiver causado. Agora, você imagina os políticos brasileiros não resolvendo o problema da seca, né, no Nordeste, o que acaba acontecendo. É o sentido dessas palavras. Mas aí ele lembra, fala, mas e a outra palavra que Jesus diz? Perdoai os vossos inimigos. Essa daí nós vamos esquecer? Lembramos da pena de talião, mas vamos esquecer essa? Então ele fala, e ele ainda ensinou que nós vamos pedir perdão a Deus e vamos querer ser perdoados por Deus, assim como nós perdoamos aos outros. Então é isso que ele deixa claro. Então a pena de talião não é justificativa para nós sermos a favor da pena de morte. Muito pelo contrário. Pena de talião é a justiça divina. Ou seja, quem tem poder para definir o que vai fazer com as nossas ações, só Deus, né? E a nossa consciência, né? Porque na hora que nós desencarnamos, o que acontece? A nossa consciência toma conta de nós. Então, aí o que vai acontecer é exatamente isso. Nós é que vamos ter que ter cuidado, né, para não deixar que o sofrimento do arrependimento nos tire a sintonia espiritual a hora que nós estivermos do lado de lá, e aí, entre aspas, a pena de talião aplicada por nós mesmos, em nós mesmos, nos faça sofrer mais do que o necessário. Então, por isso que ele fala, e eu já disse aqui outras vezes, né? Todas as minhas ações passadas, elas pertencem a Deus. A Deus cabe julgá-las, né? Todas as minhas ações futuras ainda não aconteceram. Então, esse com certeza pertence a Deus. O que me pertence é o presente. E é aqui que eu devo trabalhar para compensar todas as ações passadas que já fiz e conseguir fazer melhores escolhas para o futuro. Continuando a próxima pergunta, né, finalizando esse item, seria a pergunta 765. E o que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus?
equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Olha só o nosso orgulho, concorda? Eu alegar que eu sou o instrumento de Deus para infligir a pena de morte a alguém. Então, ou seja, eu estou tomando o lugar de Deus. Então, aqueles que assim agem mostram quão longe estão de compreender Deus e quanto tem ainda a expiar. Então, ele deixa muito claro, pena de morte é um crime ao nome de Deus. Né? Então, assim, Deus deixa muito claro que para ele é um crime. E aqueles que a infligem são responsáveis por essas mortes. Então, fechando, né, porque nós deveríamos ter fechado na terça passada, mas não deu tempo, fica claro que para nós espíritos não tem desculpa. Não existe nada que possamos fazer na Terra de mais hediondo que a gente possa imaginar que justifique a pena de morte. Sim, devemos recolher os nossos irmãos que têm uma doença moral tão grande, né, que possa perturbar a sociedade, nós temos todo o nosso direito de restringir a sua ação, né? Mas matá-lo nunca, né? Por mais que a gente procure justificar. O fato que eu falei, né, na terça-feira passada, o fato da minha reação pessoal em relação a uma ação de alguém sobre a minha família, ou algum ente querido, ou alguma pessoa amada, eu não sou juiz para conseguir falar, agora justifica a pena de morte. A gente tem que sempre lembrar disso. Né? Uma coisa que aconteceu quando eu era jovem, uma mulher foi morta pelo marido por causa de traição. Né? E aí justificaram, inventaram legítima defesa da honra. Foi muito interessante que pouco tempo depois uma mulher matou o marido e invocou a legítima defesa da honra. Aí eles já repensaram, falaram, olha, esse troço aí não vai dar certo não, porque tem mais homem atentando contra a honra da mulher do que mulher atentando contra a honra de homem, né? Aí a sociedade cínica do jeito que acabaram com essa desculpa, né? Porque não deixa de ser uma pena de morte. Acabaram com essa desculpa e não aceitaram isso de forma nenhuma, né? Então, encerramos aqui esse item, pena de morte, encerramos o item da lei da destruição, né? Que a pena de morte está dentro da lei de destruição. E vamos iniciar um processo novo, que é da lei de sociedade. A lei da sociedade, né, que é muito interessante, que agora que a gente está passando esse processo de ser obrigado a nos recolhermos, né, tivemos que ficar mais tempo em família e menos tempo com a sociedade de modo geral, e isso tem causado em nós, em vários de nós, algumas, como se diz, tem nos incomodado muito, né? Os jovens têm tido muita dificuldade. Então, por quê? Porque é na nossa natureza a convivência social. Né? Dentro desse item da lei da sociedade, nós vamos ver 3 subitens, né? Que é a necessidade da vida social, vamos falar sobre a vida de insulamento, né? O voto de silêncio, e vamos falar sobre os laços de família. Então, começando o texto, né? Nós vamos para a questão 766. Né? 766. Nós vamos falar da lei da sociedade, a necessidade da vida social. É muito interessante esse texto, essa lei, né? Que ela mostra a forma como Deus fez para que possamos nos manifestar, né? Então ele começa, a vida social está na natureza? Ele fala, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não deu dons a nós, né, os seres humanos, né, ele fala aí a palavra e outras faculdades necessárias para você usar. Ou seja, ele não deu isso à toa, ele não fez isso. Deus não brinca em serviço, vamos dizer assim. Né? Então, se você consegue falar, você consegue se comunicar, você consegue se relacionar, então é para isso, é para ser usado. Né? E eu gosto muito de dizer o seguinte, o outro é a manifestação de Deus em minha vida. Né? Não sei quanto a vocês que estão aqui estudando agora conosco, ou ouvindo depois esse estudo, né?
algumas pessoas fazem a famosa piadinha, né? A Terra é o melhor lugar do mundo, eu sou um espírito fantástico, o que me atrapalha são aqueles outros 7,7 bilhões de seres humanos que puseram aqui na Terra convivendo junto comigo. Eles é que atrapalham a Terra, né? Nunca sou eu. Então, ou seja, o que são esses 7,7 bilhões de pessoas que estão aí na Terra hoje? Né? Estimativa, né? O último censo foi 7,6, se não me engano, é alguma coisa assim, né, em 2018. Então, nós já devemos ter chegado com sobra em 7 bilhões de habitantes, e 7,7 bilhões de habitantes. Então, o que são eles? São manifestações de Deus em minha vida. Né? Aquele cara que me irritou hoje é Deus se manifestando para mostrar para mim que eu ainda não estou pronto para achar que eu sou o bambambam da balachita, né? E consigo passar qualquer situação em sociedade. Muito pelo contrário, a minha vaidade vai atuar, meu ego vai atuar, tudo que eu ainda preciso lapidar, né? Que eu gosto muito de dizer que eu não tenho defeito, eu tenho qualidades que precisam ser lapidadas para serem ressignificadas, né? O meu egoísmo, quando for bem lapidado, ele é perigoso virar amor, né? A minha vaidade, quando for bem lapidada, é perigoso ela virar desapego, né? Então, e aí vai. A gente vai lapidando essas características que possuímos hoje, porque no futuro elas vão se transformar, né, ressignificar em coisas melhores. E o que acontece? Por que eu falo isso? Porque se você reparar bem ou mal, foram essas características que você possui que te trouxe até aqui. Né? Lógico, se você quer continuar progredindo, você vai ter que ressignificá-la. Não tem jeito, você vai ter que ressignificá-la cada uma para que você continue evoluindo. Então, para isso é que tem a lei de sociedade, para ajudar a dar aquela burilada, né? Para tirar em você aquela, igual navio, quando está limpando ali o casco, tirar aquelas cracas que ainda estão em nós. Né? Então, continuando, vamos lá. E o isolamento absoluto é contrário à lei natural? É lógico, né? Se ele fala que precisamos viver em sociedade, se isolar em absoluto, é lógico que é contrário. Pois os homens buscam instintivamente a vida em sociedade. E ele fala que faz isso porque todos nós devemos concorrer para o progresso e nos ajudando mutuamente. Eu brinco com as pessoas o seguinte: você não perde nada em ajudar as pessoas. Nada, nada. Por mais que você esteja ajudando a pessoa, todo mundo fala, nossa, papel bobo que ele está fazendo, você não perde nada em ajudar as pessoas. Por quê? Porque em cada momento você está progredindo e fazendo uma boa ação. Né? E aí ele pergunta na 768, ao buscar viver em sociedade, o homem apenas obedece a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento um objetivo providencial de ordem geral? Ou seja, é divino isso? Aí ele fala, olha, presta atenção que o homem deve progredir. Então, se o homem deve progredir, existe sim um objetivo providencial de ordem geral. Você não tem escolha se você vai progredir ou não. Você está fadado a isso. Né? Assim como você está fadado a ser feliz. Porque você vai progredindo, vai entendendo, e o que hoje te incomoda, no futuro não vai mais te incomodar. E aí você vai, o que te atrapalhou o dia de hoje, estou sendo específico, dia 26/11/2020, muito provavelmente na próxima vez que você voltar na Terra, ele não mais vai estar te incomodando se você já conseguiu resolver isso em relação aos seus comportamentos. Né? E aí ele fala, o homem deve progredir, mas, no entanto, sozinho ele não pode fazer, porque ele não está de posse de todo o conhecimento na Terra, ele não tem todas as faculdades. Tem uma piada que um colega meu e eu fazemos, que é, a gente tem que misturar os filhos da gente para aprender também os defeitos dos outros, né? Porque senão os filhos nascem e vão crescer só com os nossos defeitos. Então é bom que os meninos vão aprender defeitos de outras famílias. Acaba sendo uma brincadeira, mas acaba sendo uma verdade, né? Porque eles vão se educando. Aliás, né, uma frase que eu gosto muito é, filhos é a segunda chance que a natureza nos dá de nos educarmos. Né? É a segunda chance. A primeira foram os pais, quantos sofrimentos os pais passaram comigo, e aí vem meus filhos para me ajudar a dar aquela, né, aquela peneirada
porque é muita cara de pau eu exigir deles aquilo que eu ainda não consigo fazer, né? Então, acaba que eu vou me educando para ter mais moral para poder ajudá-los a entender aquele conceito. Então, assim, é a segunda chance maravilhosa que a natureza nos dá. Então, continuando a resposta, ele fala que se nós ficarmos nos isolando, isso vai nos embrutecer e vai também nos enfraquecer, né? Ele usa uma palavra, pelo menos no meu livro que está aqui, uma mais antiga, estiola, né? Ele diz enfraquece. Então, o Kardec até faz o comentário que nenhum homem possui todos os conhecimentos, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Então, como você vê, ou seja, o outro, que é a manifestação de Deus em minha vida, me ajuda nesse momento, né, a progredir. E aí a gente começa o próximo item, que já é a questão do isolamento, né? E o voto de silêncio. Isolamento é aquele isolamento radical, né? Então, aí pergunta, faz sentido isso? Né? Vamos começar a ver a pergunta. Ele pergunta o seguinte: como princípio geral, compreende-se que a vida social faça parte das leis da natureza. No entanto, como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem nele encontra satisfação? Olha só, olha que coisa mais hedonista. Se o homem encontra satisfação naquela atitude, por que nós vamos condenar? Aí a resposta dele nos espíritos é fantástica, né? Satisfação do egoísmo. E aí ele dá o exemplo, fala, tem homens que se sentem satisfeitos na embriaguez. E aí, você vai aprovar isso também? Ou seja, são pessoas que se sentem, né, felizes com os vícios. E olha que ali ele está falando do vício físico, né, que é um vício de adquirir bebida, né, ou cigarro, às vezes droga. E aí, nós vamos aprovar? E os vícios morais? Nós vamos aprovar só porque que a pessoa gosta? Então, é isso que ele deixa claro, não é bem assim, né? Deus não pode considerar agradável uma vida pelo qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, não faz sentido. Então, assim, é muito comum você ver pessoas dizerem frases, né? Não, eu vou preocupar com a minha vida e deixo os outros cuidar da vida deles. Está correto você cuidar da sua vida, muito correto, mas não da forma egoísta, né? Às vezes você é aquele instrumento que o pai vai usar para ajudar aquele irmão. Então, assim, você tem que estar um pouco atento, você não tem que tomar conta da vida dos outros, mas estar atento em ser útil, estar disponível, é muito diferente, né? Então, assim, você não se isola, você fica disponível com a pessoa. Aquele amigo que te liga, que quer conversar com você, que quer bater um papo, né? Então, essa pessoa, ela vai te ajudar a evoluir, tá certo? Continuando aqui, na próxima. Mas, aí ele fala, né? E o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Olha a desculpa. O mundo está aí com as suas experiências justamente para a gente, né, adquirir moralidade e espiritualidade. Ele fala duplo egoísmo. Aí ele insiste ainda no item A, mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação sob o impositivo de uma penosa renúncia, não seria meritório? Aí ele vai dar o exemplo, né, o melhor exemplo, olha, praticar o bem em maior proporção do que o mal que se tenha praticado, essa é a melhor expiação. E aí você está treinando o quê? Está treinando a lei do amor e caridade. É isso que você está fazendo. E ele mostra isso para você de uma forma muito boa, tá certo? E aí ele pergunta aí, e o que pensar daqueles que fogem do mundo para se dedicarem ao amparo dos infelizes? Note aqui, olha só, ele fala assim, fogem do mundo para se dedicarem ao amparo dos infelizes. Ele não está fugindo do mundo, ele está escolhendo um grupo para ele ajudar. Então, a resposta é coerente, ó, esses se elevam ao se rebaixarem. E ele tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de praticar o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Ou seja, ele está usando a lei do trabalho, né, e trabalho, a definição de trabalho pelos espíritas,
pela espiritualidade, é o uso útil do seu tempo, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está dando um uso útil ao tempo que ele possui, então ele não tá fugindo do mundo, pelo contrário, ele está indo ao encontro dos irmãos que Deus colocou no mundo para ajudá-los. É disso que eu estou falando. E aí, no item A da 771, ele pergunta: e os que procuram no retiro a tranquilidade para a realização de certos trabalhos? De novo, repara só, porque ele não está se afastando do mundo, eles são pessoas que precisam de um ambiente com mais paz para poder produzir trabalho. Então, assim, não tem nada de egoísmo nesse ato, né? Você não, como se diz, eu sou uma pessoa que trabalho fazendo contas, por exemplo, né? Eu sou responsável pela área contábil de uma empresa. Não dá para eu ficar fazendo conta, se bem que hoje tem um computador, mas mesmo assim, não dá para eu ficar lançando número, fazendo conta, num ambiente todo bagunçado. Então, vai ter um ambiente mais tranquilo e tudo mais. Isso não é se retirar do mundo. Isso é você fazer seu trabalho em um ambiente saudável, silencioso e tranquilo. E aí, já que ele entra nesse item, ele começa a perguntar: e o que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde eras remotas? Aí ele, se Deus te deu o dom da fala, o dom da comunicação, ele fala: então por que você não pergunta antes se a palavra é um dom natural e por que Deus a concedeu? Você não acha melhor perguntar isso? Aí ele falou: olha, Deus condena o abuso e não o uso da faculdade que ele concedeu ao homem. Eu gosto muito dessa frase, que Deus condena o abuso e não o uso, né? Eu devo ser firme com as pessoas? Firme você deve ser, você não deve ser carrasco, tá vendo a diferença? Né? O uso da firmeza, o Cristo fazia isso, né? Ele, de vez em quando, ele era firme nas frases dele, era contundente, mas ele nunca era cruel, né? E aí ele até dá o exemplo lá: o silêncio ele é útil, o indivíduo se recolhe, e aí ele consegue entrar em contato com a espiritualidade de uma forma muito mais fácil, né? Mas se você for pensar só no silêncio, voto de silêncio, aí é uma tolice, você está perdendo seu tempo. Então ele fala lá: olha, sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtudes têm uma boa intenção, ele não está mal intencionado, mas se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Deus não quer você calado, não quer que você seja o papagaio da rodada. Vai ter momento que você precisa falar, você precisa ajudar aquele seu irmão, e talvez seja a sua palavra que vai ajudá-lo a corrigir o caminho, alguma coisa parecida com essa, né? Então, continuando aqui o nosso estudo, nós agora vamos para 773. Não, ainda tem um comentário do Kardec que eu achei muito interessante. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que pode fornecer-lhe ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É o que eu disse. O outro é a manifestação de Deus em minha vida. Então não faz o menor sentido eu fazer um voto de silêncio ou de isolamento, porque aí eu perco uma das melhores ferramentas que Deus pôs na Terra para me ajudar na lei de progresso, que é o outro, né? Que é o meu irmão. Né? Esse irmão que vem para me ajudar, às vezes, para me orientar, e às vezes para eu orientá-lo, e seguimos junto a caminho do Pai. Então é muito importante isso. E chegamos, finalmente, no item laços de família. Laços de família. Não deve dar tempo de terminá-lo, mas vamos ver se ainda dá tempo. Talvez dê, né? Laços de família. Só mudar o texto aqui, porque nós já estamos em laços de família. O que acontece em laços de família? Ele pergunta, olha só, porque as pessoas estão sempre dando desculpa e nos comparando com animais, né? Então, aí ele fala: por que entre os animais e seus filhotes não se reconhece quando os últimos não têm mais necessidade de cuidados? Ou seja, quem tem animal em casa sabe que a medida... Eu adoro ver passarinho, né? Eu adoro ver os passarinhos. Porque quando eles nascem, os pais se desdobram para pôr comida no bico deles. Eu vejo aqui, tem um local aqui que o passarinho vem todo
toda temporada ele faz ninho. Só que, à medida que eles vão ficando grandes, aí você vê que os pais se afastam. Né? Eles deixam, eles choram. Aí sempre tem um mais corajoso que pula fora do ninho. Daí a pouco eles estão voando, daí a pouco eles vão embora, e daí a pouco você vê, né? Bom, a última ninhada foram 3. Então você ficava, era bonito que você ficava vendo eles no telhado, andando de um lado para o outro. Então eles usam essa desculpa, parou de cuidar, agora é cada um por si. Aí ele explica que os animais, eles vivem a vida material, e nós, não, nós temos um lado moral da vida. Então a gente tem que entender isso. A ternura que a mãe lá tem do filhote, isso aí tem o princípio, o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Né? Então, ou seja, ela cumpriu a tarefa dela na hora que eles cresceram. Então, assim, a natureza não vai exigir da mãe ou do pai, né, mais do que isso. Por isso que ela abandona, mas não é um abandono, é que faz parte do processo de evolução daquele passarinho, eu dei o exemplo do passarinho, que a mãe o abandone para ele aprender a procurar comida por si só, porque senão daqui a pouco ele morre, né? Então a gente não pode usar isso como exemplo para a gente abandonar nos nossos filhos. Mas repara só, você não faz prova com os seus filhos, você não come com os seus filhos, tem várias coisas que você já deixou para eles fazerem, né? E aí ele fala, olha, que há pessoas que concluem, diante do abandono dos pequenos animais por seus pais, que os laços de família entre os homens são resultantes apenas de costumes sociais e não de uma lei natural. O que podemos concluir a esse respeito? Olha só, ele está falando que é a nossos costumes sociais é que faz com que a gente crie os filhos. Não é verdade, né? Ele fala, o homem tem outra destinação que não a dos animais. Ele repetiu, né? Lá atrás ele falou que nós temos um lado moral que nós temos que cuidar. Por que, então, querer identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Ou seja, nós precisamos progredir, nós estamos fadados a isso. Os laços sociais são necessários à evolução, e os laços de família sintetizam esses laços, né? Sintetizam os primeiros. Eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis que dessa forma o homem aprendesse a amar-se como irmãos, coisa que, vai me desculpar, nós ainda não conseguimos. Sinto muito, você pode falar o que você quiser, nós ainda não conseguimos. Eu queria até mostrar aí, eu vou ler a 775, mas nós vamos voltar aqui na 774, onde eu vou trazer um texto que é do Pestalozzi, tá? Ele pergunta na 775 qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Ele é categórico, uma recrudescência no egoísmo, ou seja, vamos voltar no momento que nós éramos muito egoístas, né? No momento em que primeiro eram os adultos e se sobrasse as crianças comiam. Então, assim, morria criança de tudo quanto é jeito, morria criança de doença, morria criança de inanição, era uma loucura. E hoje é diferente, né? Nós, pais, somos capazes de comermos menos para não faltar comida no prato dos nossos filhos, né? Nós já entendemos isso, olha que bacana. Então, eu estava falando que eu ia trazer um texto do Pestalozzi, que é interessante. Ele fala o seguinte, olha em sua obra, eu vou até ler já deixando aí, ele fala, assim se refere ao amor, esse amor familiar, né? A manifestação do amor é a salvação do mundo. O amor é o fio que liga Deus e o homem. Sem amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem amor, o que é do homem? É esse amor, e esse amor preconizado com um elo de união e de equilíbrio entre os homens que o grande educador atribui ao processo familiar. Fonte inesgotável de incentivos ao desabrochar das potencialidades da criança e do jovem. Então, você vê que Pestalozzi definiu muito bem. O que nos liga não são coisas físicas, o que nos liga são coisas espirituais. E basta você ver, porque você teve que ficar, fique em casa, e que você foi privado do abraço de seus parentes queridos, né? Eu, por exemplo, meus pais moram longe, então como é que eu vou? Eu não posso viajar
A minha irmã estava fazendo bodas, eu não pude ir lá, né, participar das bodas com ela, uma irmã que eu amo muito, né, tenho um carinho muito grande, tanto por ela quanto pelo marido dela e minhas sobrinhas. Então, eu fui privado disso. Então, esse amor filial é essa evolução que a gente fala que nós um dia vamos conseguir. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Aqueles que vão estudar depois, muito obrigado. E esperamos encontrá-los na terça-feira da semana que vem, onde estaremos iniciando um novo item dentro das leis morais. Um bom final de semana a todos.